Meu nome é Madalena Guasco Peixoto, eu serei a mediadora dessa mesa que se inicia agora. Nós estamos chamando a mesa de ciclo dialógico, ou seja, num formato em que a gente possa, depois da exposição dos nossos palestrantes, ter a possibilidade de interação com quem está assistindo, o que a gente espera que dê certo, né? Porque nós temos aí as duas exposições que terão 20 minutos cada um para fazer a sua fala. Essa mesa ela tem por objetivo fazer a reflexão sobre a relação direitos humanos, tecnologia e formação de professores. Esses três temas interrelacionados são fundamentais porque nos posiciona, obviamente, frente aos desafios da educação na atualidade, nos indicando também perspectivas e também no enfrentamento de enormes desafios que nós conhecemos e estamos vivenciando. Nós teremos nessa mesa, como palestrante, o professor Erasto Fortes Mendonça e a professora Rosane Aragon. O professor Erasto Fortes Mendonça é coordenador-geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos do MEC. É doutor em Educação pela Unicamp, foi membro do Conselho Nacional de Educação, de 2012 a 2016, presidente da Câmara de Educação Superior, de 2014 a 2016, e professor da UNB, de onde foi diretor também da Faculdade de Educação. Muito obrigado, professor Erasto. A professora Rosane Aragon é doutora em Informática em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Informática em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação. Coordenadora adjunta do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Líder do Núcleo de Estudos em Tecnologias Digitais na Educação. Desenvolve pesquisas na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, formação de professores, arquiteturas pedagógicas, ecossistemas cognitivos, robótica educativa e pensamento computacional. Nós vamos passar a palavra para o professor Erasto, que terá 20 minutos iniciais da sua exposição, e depois para a professora Rosane. Então, novamente, um bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir licença para ficar de pé, que eu me sinto um pouco mais à vontade. Talvez seja a mania de professor, né? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que quando a professora Beth me fez esse convite para estar aqui nessa mesa e neste seminário, eu fiquei um pouco preocupado, não tanto quanto a possível chamada para vir fazer o samba aqui no palco, porque eu não sou um especialista na área tecnológica, na educação, e também não sou especialista em currículo, né? A minha área de atuação são as políticas públicas educacionais, a gestão da educação, com uma particularidade na educação em direitos humanos. E, na conversa que nós tivemos, ela me assegurou que isso era muito importante, porque a mesa iria exatamente tratar, né, da relação dos direitos humanos com essa temática que é o objeto central das discussões nesse seminário. Então, eu imagino que talvez seja importante a gente tentar fazer rapidamente, nesses 20 minutos, uma breve reflexão que nos permita ter a recordação de uma trajetória histórica dos direitos humanos e como isso se relaciona com a educação. Porque todos nós somos filhos e filhas de um processo histórico, não é? Então, eu lembraria, né, são muitos os momentos que são importantes na definição do conceito contemporâneo de direitos humanos, mas eu vou me limitar a dois momentos. Primeiro, da Revolução Francesa, quando os Estados nacionais são concebidos na forma como nós temos hoje, não é? Estados republicanos, com constituições que definem o que é cidadania.
E naquele momento nós tivemos a proclamação de uma declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documento absolutamente importante. Mas vejam bem, é um documento de cidadania e do homem, não é? Homem, nesse sentido francês, tem uma concepção um pouco mais alargada. Os franceses ainda insistem em chamar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, compreendendo que, quando a gente fala homem, a gente está abraçando também as mulheres. No momento da Revolução Francesa, não. Homem era o ser masculino mesmo. E tanto isso é verdade, nós estamos aqui num ambiente, né, propício às artes. Uma artista muito famosa à época, revolucionária, chamada Olympe de Gouges, ela, insatisfeita com a Declaração de Cidadania para os homens, ela fez uma chamada às artistas tão revolucionárias como ela à época e ousou escrever uma Declaração de Cidadania dos Direitos da Mulher. E a Revolução Francesa, tão revolucionária, fez com que o seu pescoço fosse cortado na Praça da Revolução alguns anos depois, porque era muita ousadia, né, que as mulheres quisessem ter os mesmos direitos de cidadania que os homens. Então, vejam, eu estou citando aqui um documento que é importante para o movimento histórico de construção do conceito de direitos humanos, mas nós estamos tratando aqui de uma limitação importante. No nosso país, essa limitação permanece, não é? Nós ainda temos lutas de direitos da mulher comparados aos direitos do homem numa sociedade patriarcal como a nossa. É bom lembrar que as mulheres no Brasil, até o ano de 1932, em termos históricos, nós estamos falando de ontem, 1932 foi o ano em que a mulher adquiriu o direito de cidadania eleitoral. A mulher não podia votar, porque era considerada incapaz eleitoralmente. Né? Então, esse é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Se eu não estiver errado, 159 anos depois, saindo da Segunda Guerra Mundial, o mundo se organizou numa entidade internacional que permanece existindo até hoje, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, no sentido de fazer com que os Estados nacionais trabalhassem pela paz na humanidade. E proclamou uma declaração, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não mais do homem, direitos humanos. 10 de dezembro de 1948. 10 de dezembro agora está fazendo, portanto, 75 anos que essa declaração foi proclamada. É bom a gente pensar no nome declaração, porque não é a criação de direitos humanos. É uma declaração sobre direitos que existem, estão sendo afirmados. Tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento muito simples, que, se alguém não conhece integralmente, eu convidaria a ler. Um documento que cabe em 2 ou 3 páginas, e até onde eu me lembre, e que saiba, se não mudou, é o documento mais traduzido do planeta. Ele é um documento que tem um pequeno preâmbulo e a afirmação de 30 direitos, que são considerados direitos universais. Não vou aqui falar dos 30 direitos, naturalmente, porque não haveria tempo para isso, mas acho que é importante ressaltar o primeiro, porque nele está o fundamento de todos os outros. O que diz o primeiro artigo da Declaração Universal? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem viver uns com os outros num espírito de fraternidade. Não sei se vocês observaram que, quando a gente fala o primeiro artigo da Declaração, a gente está lembrando os dísticos da Revolução Francesa: livres, iguais e em fraternidade. Tá certo? Bem, depois de 75 anos, é bom a gente lembrar e afirmar que o mundo segue sendo violador dos direitos humanos. Nós estamos convivendo com uma guerra, nesse momento, no mundo, que está chamando a atenção de todo o planeta. Não é? Uma instituição que foi concebida para organizar a paz na humanidade não está tendo, nesse momento, a capacidade de fazer com que essa paz seja estabelecida, por razões de todas as naturezas, né, que a gente possa pensar.
Tem um artigo da Declaração, o artigo 26, que trata do direito à educação. Ou seja, a educação é tratada como um direito humano. Todos os indivíduos no planeta têm direito a ter instrução. Esse é o termo que está utilizado lá. Mas nós avançamos com o tempo para pensar que a educação não basta o acesso. Não é? No Brasil, a gente tem um processo de democratização da educação que passou pela luta pelo acesso, lembrando lá dos pioneiros da Educação Nova em 1932, mesmo ano da cidadania eleitoral das mulheres, né? O Manifesto dos Pioneiros. Não é à toa que é um momento assim, de muita ebulição no Brasil. Esse manifesto, ele diz que o Estado Nacional tem o dever de oferecer educação para todos e todas também, né? Sem distinção de sexo. Uma educação laica, uma educação democrática. Né? Ao longo do tempo, a gente foi conquistando isso. Lá pela década de 80, a gente descobriu que tinha um acesso razoável, mas a qualidade da educação foi para o espaço. A luta pela qualidade da educação se estabeleceu. E, ao longo do tempo, também a gente descobriu que não bastava ter uma educação, um ensino, que não fosse perpassado pela gestão democrática, né? Pela participação de toda a comunidade escolar na gestão da escola. É por isso que na Constituição de 88 está lá no artigo 206, inciso 6º, é um dos princípios da educação, a gestão democrática na forma da lei. Bom, mas além de ser um direito, né, um direito de cidadania e um direito universal, se nós olharmos o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver que tem um pequeno trecho que chama a atenção de uma maneira muito interessante para o tema que nós temos aqui, a educação em direitos humanos. Esse pequeno trecho do preâmbulo diz assim: os indivíduos e as instituições, eu vou traduzir mais ou menos sem ser literalmente, tá? Os indivíduos e as instituições se preocupem em ensinar esses direitos que estão sendo proclamados. Aí vem os 30 direitos. Ora, se a declaração já insistia na necessidade que houvesse, por parte dos indivíduos e das entidades, das instituições, o dever de ensinar os direitos, é porque é necessário que a gente tenha um processo organizado e sistemático de que isso ocorra. E como é que se chama isso? Isso se chama educação em direitos humanos. Na Conferência de Viena da ONU, em 1993, essa preocupação se estabeleceu de maneira mais organizada. Então, a ONU promoveu a década da educação em direitos humanos. De 93 para frente, 10 anos. E chamou a atenção dos Estados-membros da ONU para que fizessem em seus Estados nacionais programas ou planos de educação em direitos humanos. O braço educacional e cultural da ONU é a Unesco, né? Todos sabemos. A Unesco fez um programa mundial de educação em direitos humanos que entra agora na 5ª fase. Ele vem sendo focado em determinados temas. Há uma organização, uma demanda de que o tema agora da 5ª fase seja a juventude. Tá certo? O que é educação em direitos humanos em relação à juventude? Então, o Brasil, no ano de 2003, teve uma demanda por parte de uma rede de pessoas interessadas na educação em direitos humanos, chamada Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, coordenada hoje pela professora Aida Monteiro, da Universidade de Pernambuco, que lembrávamos, não é, dessa figura esplêndida, ali na entrada, antes do início do nosso seminário. A Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos bateu na porta da então Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que era dirigida pelo Nilmário Miranda, e disse ao secretário o seguinte: olha, se vocês querem ter no governo uma tarefa de fazer a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos humanos, se preocupem com a educação em direitos humanos. E o secretário atendeu a essa demanda, criando um Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. E esse comitê teve como primeira tarefa a organização daquilo que a Conferência de Viena havia demandado aos Estados nacionais, construir um plano. E construiu, de fato, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
Esse plano é de 2003, ele foi discutido durante 3 anos com as comunidades nos estados, e, em 2006, ele adquiriu a sua versão final, que está vigente até hoje. Ele é organizado em 5 áreas temáticas: educação básica, educação superior, educação não formal, mídia, tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui no seminário, e a formação dos agentes de segurança e de justiça. Quer dizer, o que um juiz, o que um delegado, o que um policial tem a ver com direitos humanos? Tem tudo a ver, né? O que a educação básica e a educação superior tem a ver com direitos humanos? Tem tudo a ver. E lá estão os princípios e as ações programáticas que são propostas para essas 5 áreas. Bom, nós temos 20 anos desse plano, né? 2003 a 2023, 20 anos de vigência. O atual Ministério dos Direitos Humanos tem informado ao Ministério da Educação que está em processo de organização da revisão desse plano. Uma atualização. Imaginem que a mídia, a preocupação central da mídia em 2003, nem levava em conta a internet, não é? Nem levava em conta a inteligência artificial. Então, essas coisas precisam ir sendo atualizadas no sentido de entender o que a educação em direitos humanos tem a ver com essas questões. Bem, na educação básica e na educação superior, que é aquilo que fala mais diretamente a nossa responsabilidade como professores e como Ministério da Educação, no ano de 2012, também por uma demanda e uma intervenção muito propositiva ao Conselho Nacional de Educação, a Rede Brasileira, o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, fizeram a proposta ao Conselho Nacional, porque isso é uma das ações que está prevista no plano, que o Conselho fizesse a aprovação de uma diretriz nacional para a educação e direitos humanos. Isso foi feito no mês de maio de 2012. Portanto, em maio desse ano, nós tivemos a comemoração de 11 anos de vigência da Diretriz Nacional para a Educação e Direitos Humanos. Bom, a educação e direitos humanos, portanto, em termos, eu diria assim, em termos de marco regulatório, ela está muito bem estruturada. A gente tem uma declaração universal, a gente tem um programa mundial, a gente tem um plano nacional e a gente tem uma diretriz curricular que orienta a educação básica e a educação superior a como fazer que a educação e direitos humanos entre nos currículos. Não é? Fiquei muito satisfeito quando a professora Beth falou sobre a transversalidade, não é, da questão tecnológica na educação, porque nós também, na educação e direitos humanos, entendemos que ela é transversal. Ela precisa ser um eixo do currículo que não seja simplesmente uma disciplina. Ela precisa ser um eixo estruturante do currículo. Não é? Porque todos que fazem parte de uma comunidade educativa precisam estar preocupados em fazer com que o ambiente educativo seja um ambiente promotor de direitos humanos, defensor dos direitos humanos, combatendo todo tipo de preconceito, de discriminação, de violações aos direitos humanos. Nós não podemos admitir que o Estado, e aqui nesse caso a escola ou a universidade, seja aquela que perpetra a violação aos direitos humanos, uma vez que ela é chamada exatamente a fazer o contrário, a educação em direitos humanos. Não é? A professora Vera Candô, que é também uma professora da PUC do Rio de Janeiro, uma das grandes especialistas em educação e direitos humanos, ela tem nos chamado a atenção, não basta dar uma aula sobre direitos humanos. A educação e direitos humanos ela tem que propiciar o clima de mudança de mentalidade, de respeito ao outro, de harmonia de convivência com o outro. É isso que provoca a possibilidade que a gente tenha um ambiente de educação e direitos humanos nas escolas de educação básica e na educação superior. Na educação superior, bom, eu queria dar uma informação a vocês. 11 anos depois das diretrizes nacionais, nós não temos uma informação precisa de como isso vem ocorrendo nos sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal, nem tampouco nas universidades. Na nossa coordenação, nós tomamos, a primeira ação que nós fizemos é tomar uma iniciativa
de uma consultoria junto à Unesco para promover um diagnóstico disso nos estados e, neste momento agora da educação superior, nas universidades federais. Era o tamanho do passo que o orçamento, que é de 2022 ainda, nos permitiu dar. Nós temos 2 consultoras trabalhando incessantemente sobre isso há alguns meses e esperamos ter, lá pelo mês de março, no máximo mês de abril do ano que vem, um diagnóstico bom sobre como os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal têm tratado a educação e direitos humanos, ou têm deixado de tratar, e como as universidades federais também têm feito isso. Eu recebi já um primeiro relatório dessas 2 consultorias, especialmente nas universidades. O clima de importância dada aos direitos humanos não é pequeno. Talvez a gente não tenha aquilo que a diretriz nacional peça às instituições, mas existem muitos núcleos de direitos humanos, muitos programas de pós-graduação em direitos humanos, existem cátedras de direitos humanos, então existe muita iniciativa, mas talvez a gente não tenha aquilo que é o sonho da nossa coordenação, que a educação em direitos humanos seja o eixo estruturante do currículo de qualquer curso. Né? Formado em direito, precisa saber disso? Claro que precisa. Né? Até porque o direito internacional, os direitos humanos provêm um pouco daí, do direito internacional. Mas o médico precisa saber. O professor mais do que talvez qualquer outro, precisa entender que ele tem que ter uma formação adequada para saber tratar dessa questão junto aos meninos e meninas sobre os quais ele tem responsabilidade pedagógica. Não é? O engenheiro, engenheiro passa longe de direitos humanos? Não passa, não. Não é? Vamos pensar num arquiteto, por exemplo, ao conceber uma construção residencial, se ele está preocupado com a pessoa que tem deficiência. Não é? Enfim, eu acho que a gente poderia dar exemplos aqui de todas as naturezas para firmar a importância de que a educação em direitos humanos ela é uma ação essencial para a educação sistematizada, né, seja na educação básica, seja na educação superior. Eu creio 5 minutos, então ainda dá tempo de eu fazer aqui uma pequena consideração. Eu disse assim, nós somos filhos e filhas de um processo histórico. E eu acho que compreendemos, né, que a conquista dos direitos humanos firmadas em documentos internacionais ou nacionais é uma conquista que é gradual, gradativa. Ela foi sendo construída ao longo do tempo. Há um autor muito importante na área de direitos humanos, um sociólogo italiano chamado Norberto Bobbio, que tem várias publicações sobre isso, mas numa das publicações ele tem uma reflexão muito importante, onde ele diz assim, os direitos humanos são conquista histórica, gradualmente ela vai sendo adquirida. Né? E ele acaba afirmando o seguinte, os direitos humanos não nascem todos de uma vez, e não nascem de uma vez por todas. Parece um jogo de palavras, mas não é. Né? Vamos entrar naquilo que a frase quer dizer. Os direitos humanos não nascem todos de uma vez, evidente, porque eles são essa conquista gradual da humanidade ao longo do tempo. Né? Na Revolução Francesa, a mulher não era considerada. Hoje, essa questão é impensável quando você fala em direitos humanos. Né? Mas os direitos humanos também não nascem todos de uma vez. O fato de termos adquirido a garantia de um direito não significa que ele é para sempre. Aliás, nós vivemos isso o tempo inteiro na vida política. Né? Hoje, a gente tem os direitos humanos respeitados, daqui a um tempo a gente pode ter um governo que diga, não, direitos humanos é uma bobagem. Né? Questão racial, tremenda bobagem. Quem disse que a escravidão é importante no Brasil? Isso é mimimi de gente preta. Né? Você pode ter um chefe de Estado nacional vocalizando absurdos de violação aos direitos humanos de crianças e adolescentes ao dizer, pintou um clima com uma jovem menina venezuelana de 14, 15 anos de idade. Isso é um chefe de Estado. Não é? Então, essas questões para nós são muito importantes para que a gente compreenda que a luta pelos direitos humanos é uma luta permanente. É uma luta histórica e permanente. E a escola, a universidade, tem um papel absolutamente fundamental
para fazer com que essa luta ela seja uma luta organizada, sistemática, não é? E a gente possa ter essa conquista, de fato, como algo importante para nós. Eu queria encerrar aqui, eu falei de Paulo Freire ali na abertura, e eu queria encerrar dizendo para vocês uma coisa que eu observei no livro ícone de Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, me chamou muita atenção. A primeira coisa que Paulo Freire escreve, e a última coisa que Paulo Freire escreve nesse livro. Para mim, permanecem vivas, né, essas palavras, em que ele diz assim, as primeiras na forma de uma dedicatória, é a epígrafe do livro. Ele diz assim: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim se descobrindo com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, ele está dedicando o livro àqueles que reconhecem nos esfarrapados do mundo uma luta que não é só deles, é uma luta nossa. Certo? E, ao final, depois dele fazer todas as reflexões para mostrar que, num país desigual como o Brasil, da década em que ele escreveu esse livro, não é? Precisava de uma pedagogia especificamente voltada ao oprimido, e é isso que ele faz nesse livro inteiro. Ele termina o livro dizendo assim: se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça, a nossa confiança no povo, a nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. E aqui, antes que alguém diga, lá vem essa história de pieguice de amor, não é? Antes que alguém faça algum confronto com a palavra amor ou amar, é bom lembrar que Paulo Freire diz: a educação é um ato de amor, e por isso é um ato de coragem. Não é? E é lembrar que essa luta dos esfarrapados a gente não faz sozinho. Ou a gente faz ela coletivamente, organizadamente, ou é uma luta perdida. Tá certo? Eu disse a vocês que eu pedi licença para ficar de pé. Eu estou numa instituição confessional, né, católica. Eu aprendi ao longo do meu tempo, né, que os ritos católicos, os ritos religiosos, em geral, têm uma forma de compreender o que é esse negócio de ficar em pé. Quem vai numa missa, né, pode se assustar, a pessoa fica em pé, sentada, ajoelha. Que história é essa de ficar em pé? É porque ficar em pé nos ritos religiosos tem o sentido de estar de prontidão. Então, por isso eu fiz questão de ficar em pé, porque eu acho que num tema como esse, ou a gente está de prontidão, ou a gente já tem a luta perdida. E é esse o convite que eu deixo a vocês, nesse seminário que trata de currículo e tecnologia, que a gente esteja de prontidão, de olhos abertos para as conquistas que os direitos humanos nos chamam todo dia a construir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua exposição muito clara, que nos traz aí uma perspectiva e uma recuperação histórica da história dos direitos humanos, dos desafios que nós temos no Brasil, particularmente, num país que nós temos uma fragilidade democrática histórica, o quanto que é necessária essa prontidão de luta pela garantia, a importância das diretrizes curriculares e agora a informação de que está sendo feito um diagnóstico de como isso está sendo implantado. Nós vamos aguardar o diagnóstico, porque, de fato, ele precisa ser atualizado, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos saber como foi que isso se desenvolveu no Brasil. Eu passo agora a palavra à professora Rosane, que também terá os seus 20 minutos para a sua exposição. Obrigada. Eu vou ficar de prontidão também. Não, eu ficaria de qualquer forma. Bem, então, eu acho que já dou boa tarde, né, a todos, todas e todos. E também gostaria de falar, assim como professor, né, quando a professora Beth me convidou, eu disse, mas eu não sou uma especialista em direitos humanos. Tá? Então, eu coloco para vocês que a minha exposição é um recorte falando mais sobre como nós podemos exercer esses direitos na educação, né, e o que está acontecendo em relação àquilo que nós já não sabemos se temos exatamente direito, né? Esse processo de lutar pelos direitos. Tá? Então, o meu recorte é mais
tecnologias de formação de professores. Eu acho que dá certo, né? Porque o professor fez toda... Nós dividimos a fala. De qualquer forma, né, eu inicio falando, e não quis fazer a tradução, porque eu achei que já estava bem colocado, né, sobre a questão dos direitos humanos, da Declaração de Direitos Humanos, né, e a questão da centralidade do desenvolvimento dos indivíduos. Né. Eu acho que a questão dos direitos humanos ela se coloca em uma educação para todos e de qualidade. Né? E nós estamos lutando por isso há bastante tempo. Bem, eu vou iniciar falando um pouco sobre cenários desafiadores para nós, professores, e para, eu acho que, na verdade, para todos. Né? Vou tentar não ficar muito tempo, né? Porque eu sei, e vocês sabem também, que o professor fala muito. Né? Então, a gente precisa sempre ter algum cuidado. Bem, mas eu inicio falando desses cenários, né, colocando que nós estamos num momento de renovação constante de saberes, né, e de uma oferta muito grande, muito farta de tecnologias. A cada dia aparece uma tecnologia nova. Né, e nós temos, né, sempre o desafio de saber o que fazer com essas tecnologias para que elas sirvam à educação. Esse segundo desafio, eu acho que está muito ligado à questão, né, do MEC. Então, já aproveito a presença do professor, né, falando sobre a necessidade de recuperação dos financiamentos. Eu sou coordenadora adjunta do Centro de Formação de Professores da URGS, e eu lembro que, em 2015, nós formávamos mais de 12 mil professores a cada ano, na formação continuada. Em 18 e 19, nós passamos a formar 400 e poucos. Então, com a extinção da Renafor, nós tivemos um apagão nas escolas, nas universidades, em termos de oferecimento de cursos. Então, é um pedido, né, e um desafio ao MEC, né, que volte a nos ajudar para que a gente possa formar mais professores. Uma outra questão são as soluções prontas. No Rio Grande do Sul, não sei aqui como é que funciona, nós temos muitas prefeituras que compram pacotes. Esse pacote já vem com a formação do professor pronta, ou seja, não existe formação, é só aplicar aqueles conteúdos. Então, o professor perde seu papel e acaba sendo um aplicador, né, de livros ou de apostilas, ou que seja o que for. A outra questão também, que eu acho que é muito importante, é a gente não dissociar a pesquisa da formação. E a gente tem visto isso, né? Eu sou uma grande defensora da EAD. Né? Já coordenei cursos de EAD. Né? Mas o que a gente tem visto, eu acho que a professora também comentou antes, né, que a maioria dos professores agora está sendo formados em cursos EAD que não têm interação, né, que têm apostilas prontas e que cobram R$ 49,90, R$ 69,90. Então, a gente imagina que, com esse investimento, né, não existe uma qualificação, né? Não existe digamos assim, professores que possam realmente se especializar e trabalhar, né, com maior profundidade. Né? Nós já tivemos algumas dificuldades, por exemplo, na Universidade Federal, em que nós lançamos um curso de pedagogia à distância, pensando em um tipo de financiamento, depois tivemos outro. E nós, naquele momento, foi necessário ter um professor para 80 alunos, e nós achamos isso terrível. E agora a gente vê um professor para 500, 1.000 alunos. Ou talvez, e isso eu acho que é uma questão para a gente pensar, né, se também não é por aí que a gente se questiona se o professor é necessário ou não.
né? Nesse tipo de trabalho, talvez ele não seja, mas, para nós, o professor é muito necessário. Bem, não tenho como não falar da pandemia, né, que é um momento em que nós conseguimos perceber mais facilmente todas as mazelas, né, e todas as dificuldades. Nós imaginávamos professores e alunos com maior inclusão digital, né, e percebemos que eles não têm a inclusão digital que nós imaginávamos antes. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos muitos professores que nunca tinham trabalhado com nenhum ambiente e nunca tinham trabalhado com tecnologias. Então, foi preciso montar um grupo de apoio para que esses professores pudessem iniciar, né, um trabalho usando tecnologias, né. Agora, nós fizemos uma pesquisa, né, a URGS está finalizando uma pesquisa, na qual nós conseguimos observar que 80% dos professores disseram que aprenderam a usar, pelo menos, algumas tecnologias, né? E aí nós nos perguntamos, bom, mas isso agora, né, como é que está funcionando? Os professores seguiram usando a tecnologia ou não? Essa resposta a gente ainda não tem, está sendo pesquisada, mas, assim, perguntando para um aluno, outro aluno, a gente vê que eles, assim, alguns usam, outros voltaram para a sala de aula sem o uso das tecnologias. Aliás, alguns dizem assim, que coisa chata. Eu não quero mais saber de tecnologia, eu me cansei de tecnologia, né? Então, isso é um trabalho, é um grande desafio para nós, né? Porque, claro, os professores eles ingressaram no ensino remoto sem preparação. Nós não tínhamos feito formações anteriores. Então, muitos professores tiveram que tentar colocar nas plataformas aquilo exatamente como faziam em sala de aula. Bem, então, um desafio que eu considero muito importante no momento é o que eu coloquei ali, a aprovação da BNCC Computação como um componente curricular. Por que eu acho que isso é um desafio para nós? Porque a ideia, né, de ser um componente curricular se transformou em uma disciplina. Então, por que é uma disciplina? Será que os professores não desenvolvem o pensamento computacional das crianças, por exemplo? Conversando com uma professora, ela me disse assim, mas isso que é pensamento computacional, mas isso eu faço. Só que eu não sabia que tinha esse nome. Então, por que ela deve ser uma disciplina e não deve ser, vamos dizer assim, uma ideia transversal no currículo? Como os direitos humanos, ela tem que ser transversal ao currículo. Nós não podemos ensinar a pensar. Dá para ensinar a pensar? Ou a gente coloca condições para que as pessoas possam pensar? Porque senão eu digo assim, vou te ensinar agora como é que se pensa. É muito difícil. Então, a nossa ideia é que a gente discuta essa questão da disciplina e também a gente comece a pensar quem é que vai lidar com isso. Eu estive num congresso recentemente, da Sociedade Brasileira de Informática, na educação, e ali uma das pessoas dizia assim, nós vamos ter que formar professores pedagogos, porque os professores licenciados em computação não são suficientes. Mas nós vamos criar mais cursos, porque eles é que vão tomar conta desse componente curricular. Então, eu pergunto para vocês, o professor da sala de aula, o pedagogo, ou o professor de qualquer área, não deve trabalhar com a ideia de pensamento computacional, por exemplo? Ele não vai ensinar computação, mas ele vai ajudar o aluno a pensar. Porque, na verdade, depois, a gente não vai discutir isso aqui, mas pensamento computacional
a gente desenvolve também no dia a dia. Então, gente, vejam que tem aí uma questão política também que a gente precisa discutir. Bem, todos os desafios que os professores estão enfrentando, né? E aí eu acho que a gente pode destacar a inteligência artificial, né? Que a gente tem falado tanto. Né? Que os professores... Como é que eles vão usar a inteligência artificial? Como é que nós vamos usar? Eu acho que nem os professores da universidade ainda não sabem. Né? Eu não saberia responder para vocês. Eu já fiz algumas experiências, né? Já trabalhei com os alunos, já pedi para o ChatGPT melhorar alguma escrita. Né? Ele é muito bom na escrita. Mas ele não responde muitas coisas e ele inventa muita coisa também. Mas, principalmente, o que ele vai fazer, como é que ele vai mudar a nossa forma de pensar? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas depois do celular, nós mudamos a nossa forma de interagir com os outros, de nos relacionarmos. Será que agora, com a inteligência artificial, vai ser assim também? O quanto ela vai mudar e como também a professora falou antes, né, essas tecnologias elas têm dono. Então, nós precisamos ter uma postura muito crítica. Mas, para ter uma postura crítica, a gente precisa conhecer. Bem, como é que os professores têm se relacionado? Então, aqui eu coloco 3 imagens para dizer assim, bom, nós podemos negar a inclusão das tecnologias na escola. Muitos negam. Nós podemos temer o fim das escolas. Não sei se vocês veem ali o robô. É um professor particular. Se todos tiverem um robô, a gente talvez não precise mais de escolas. Acreditam nisso? Não, né? Ou nós vamos buscar novas formas de fazer e pensar a educação. E aqui a gente salienta com o uso crítico das tecnologias e uma valorização das pessoas. Aí, professor, aluno... Né? Bem, então, para a gente pensar tecnologias de formação de professores, a gente precisa entender, né, como é que esses professores entendem a tecnologia e como é que eles conseguem fazer essa inclusão na sala de aula. E aqui tem um modelo que eu acho muito interessante, né, que a gente tem trabalhado, que mostra que, inicialmente, o professor substitui. O que é essa substituição? Aquilo que eu fazia na sala de aula, eu faço com a tecnologia, né? Que foi muito o que aconteceu agora no ensino remoto. Num segundo momento, então, a tecnologia ela vai ainda, né, substituindo, né, o que o professor fazia, mas só aprimorando. Ela aprimora a cada momento. E, no outro lado, aqui, a gente está falando sobre a transformação. Então, a transformação se dá quando a gente consegue modificar e redefinir. Então, quando a gente trabalha com a formação de professores pensando, né, no uso da tecnologia, a gente precisa fomentar que eles passem deste nível de substituição e aumento para o nível de redefinição. Bem, agora eu vou entrar naquilo que mais me interessa, que é o que nós estamos trabalhando atualmente, que é uma visão ecológica da aprendizagem. Então, nós estamos trabalhando na ideia de construir novas ecologias. Por que a gente está falando em ecologia? Porque a gente não aprende de uma forma isolada. A gente aprende
num ambiente com pessoas, com objetos, com ideias. Então, a gente olha a aprendizagem pensando que existem muitos elementos, e um desses elementos é a tecnologia. Ele é um elemento importante, e que tem mudado muito as nossas ecologias de aprendizagem, mas ele não é um elemento que esteja um a mais. Eu não posso dizer que é a formação mais a tecnologia. Eu preciso dizer que é a formação com tecnologia. E nós partimos do princípio que, se a gente não forma o professor usando tecnologias, depois ele não vai usar na sala de aula. Bem, então, dentro da ideia das ecologias, nós trabalhamos com uma ideia de arquiteturas pedagógicas, que elas servem como, nós chamamos assim, de suportes estruturantes para a aprendizagem. É uma abordagem que combina todos esses elementos que estão ali. Eu preciso ter uma abordagem pedagógica, tecnologias, software, inteligência artificial também, pode entrar, educação à distância e uma questão importante, que também é um mote aqui do evento, é uma reconfiguração de tempos e espaços. A gente aprende na escola, aprende fora da escola. Na escola, a gente pode mudar esses tempos e espaços. Nós temos uma escola muito fechada em tempos e espaços definidos. A sala de aula, um espaço, a disciplina dura 40, 50 minutos. E essa abordagem é baseada na pedagogia da incerteza. Nós nos inspiramos muito na pedagogia da pergunta de Paulo Freire. E a ideia é que a gente possa educar para que as pessoas busquem trabalhar com problemas reais, na sala de aula, problemas reais, educar para a investigação, para a pesquisa, para a criação de novidades, educar para a cooperação, e eu acho que uma questão muito importante é para a autoria. Talvez a gente não tenha conseguido até agora trabalhar tão fortemente na educação para a autoria. Agora que eu falei em autoria, eu lembrei que tem várias pessoas que estão falando que o ChatGPT é um coautor. Eu acho que a gente pode discutir sobre isso. Se ele realmente consegue ser autor junto conosco. É alguma coisa para ser discutida. Bem, então, como eu falei antes, não vou ficar muito, porque já me disseram que eu estou no final aqui do meu tempo, mas eu quero falar alguns exemplos de arquiteturas. Essa arquitetura, que se chama debate de teses, ela tem um ambiente que está disponível. Quem quiser trabalhar nesse ambiente. Como é que funciona? Eu vou entrar aqui numa página que não dá para ler, mas eu vou explicar, só para vocês terem uma ideia. A gente cria, junto com os alunos, várias afirmações sobre um determinado conteúdo ou sobre uma ideia. E, a partir disso, nós temos um debate que vai por etapas. Então, nós trabalhamos com um primeiro argumento, a pessoa diz se concorda ou não concorda. A partir disso, então, ela precisa argumentar por que concorda, por que não concorda. Trabalhamos sempre com revisão pelos pares. Então, os colegas revisam e discutem. Isto é uma aprendizagem muito importante. Porque, no início, o que eles diziam? Eles entravam ali e diziam assim, eu concordo contigo, então não tenho como colocar nada. Não, vamos problematizar, independente se concorda ou não. E, a partir disso, dessas revisões, o sujeito vai, numa terceira etapa, e reargumenta, e refaz a sua opinião. E, no final, ele chega a
uma conclusão provisória. Com essa arquitetura, a gente consegue trabalhar com muitos alunos, porque a mediação é distribuída, não é só a mediação do professor, é uma mediação distribuída. E aqui nós fomentamos a autoria, a argumentação, e a questão de fazer uma ligação entre evidências e argumentos, que muitas vezes os alunos têm dificuldade de fazer. Bom, uma segunda arquitetura que nós usamos no curso de Pedagogia à Distância foi o portfólio de aprendizagem, que muitas das pessoas chamam de narrativas de aprendizagem. Então, nos 9 semestres do curso, desde o 1º até o 9º semestre, nós trabalhamos com a escrita, as narrativas de aprendizagem das alunas. Eram alunas professoras, todas em serviço, e elas, então, fizeram o seu portfólio durante os 9 semestres. No início, elas não entendiam o que era um portfólio. Elas não conseguiam fazer uma reflexão. Então, todo o curso buscou desenvolver a ideia do professor reflexivo. E essa arquitetura ela tem esse objetivo. Bem, trabalhamos muito também com projetos de aprendizagem, por considerar que os projetos são uma forma de organizar a própria aprendizagem, e poder lidar, inclusive, com temas e problemas que não estão diretamente ligados ao currículo, mas que aquilo que a gente precisa trabalhar em termos de currículo pode ser colocado numa outra situação, o que nem sempre é muito fácil para nós professores. Então, por exemplo, esse projeto diz que pensa a mulher contemporânea sobre o seu papel na sociedade. Eu não vou entrar no projeto, isso é só uma imagem, mas vejo que a gente começa trabalhando com certezas provisórias e dúvidas temporárias. O que eu penso sobre isso, o que eu me pergunto sobre isso. E tem acompanhado também diário de bordo, que lembra um pouco também a ideia que eu estava falando anteriormente das narrativas. Um outro exemplo de escrita cooperativa, que também nós usamos nesse curso à distância. Aqui ainda não tinha um ambiente propício, nós fizemos num Docs, mas a gente pode fazer também arquiteturas em ferramentas que estão disponíveis. Então, o grupo escolhia o estilo, o que eles iam fazer, começava um primeiro parágrafo de uma história e depois cada um seguia na ordem que eles mesmos estabeleceram. Quem não entrasse ia para o fim da fila, os seguintes passavam, e eles construíram histórias de várias páginas, que também aqui é uma ideia de autoria e cooperação. Quando nós perguntamos qual é a maior dificuldade, a maior dificuldade é aceitar o que o outro escreveu. Bem, também nós trabalhamos com a ideia de workshop de avaliação, nesse mesmo curso, em que as alunas, durante todo o semestre, elas alimentavam o seu portfólio e criavam uma reflexão, síntese sobre as aprendizagens do semestre, incluindo todas a gente chamou de interdisciplinas no curso, todas as interdisciplinas, e faziam, no final do semestre, uma apresentação oral dessa síntese. E essa era a avaliação presencial. Com as colegas também, todas vocês podem ver que todo mundo tem um papelzinho ali, que faziam também avaliação. Talvez mais para aprenderem a fazer avaliação do que realmente para serem consideradas na avaliação final, mas, de alguma forma, elas participavam. Então, como eu já estou mais para o fim, eu só coloco, não trouxe Paulo Freire, mas trouxe Piaget, com a ideia de que a gente educa
para que as pessoas criem coisas novas, não para que repitam o que a gente já tem feito. Nós tentamos sempre produzir também coisas novas, mas nossa grande função é fazer com que os outros criem coisas que ultrapassem aquilo que a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que isso tem uma relação com o direito à educação, porque as pessoas precisam construir conhecimentos e precisam aprender a trabalhar em conjunto, precisam ser autoras, né, e precisam ser livres. Então, eu acho que, se a gente consegue propor atividades que não sejam atividades fechadas, que o aluno possa se colocar, que ele possa dizer o que ele pensa, né, isso é fundamental. Teve uma ocasião, só estou finalizando aqui, que eu assisti, né, um pai de um aluno que foi na escola para retirar o aluno. Ele disse: não, meu filho não estuda mais nessa escola. Aí foi perguntar: mas por quê? Ele disse: porque essa escola não ensina nada. Meu filho tem um caderno que não tem muita coisa, só ficam aqui ensinando a pensar. Então, vejam que nós temos uma mentalidade ainda, né, o nosso filho aprende se ele tem um caderno cheio. Então, nós precisamos mudar isso, porque se a escola ensinar a pensar, a pessoa pensa qualquer coisa. Ela consegue pensar sobre qualquer conteúdo. Então, acho que a nossa função, realmente, é ajudar para que os alunos pensem. Eu vou ficar por aqui, então, para a gente poder discutir alguma coisa ainda. Obrigada, professora. Eu acho que você trouxe uma exposição muito interessante, com desafios fundamentais que nós estamos enfrentando. Eu gostaria de acrescentar apenas um desafio, que eu acho que você trouxe a ideia do robô, mas nós estamos vivendo, na situação dos professores hoje, não só uma dificuldade para a autonomia pedagógica, pelo uso de plataformas, etc., como do aumento de controle também do espaço escolar, como um ataque à concepção gestão democrática de ouvir, né? Mas também a desvalorização do que é a profissão. Hoje nós temos professor com doutorado, que faz conteúdo, né? Não tem mais o espaço físico de encontro com o colega, né? E vive hoje uma situação que é de alteração do que é o professor. Que nós temos discutido muito essa ideia da descaracterização do professor, que é muito grave, né? Agora, você traz também para a gente uma possibilidade muito importante, que é a proposta, né? Ontem, na palestra que foi feita à tarde, de manhã, né, professora Inês, ela traz uma questão da pesquisa dela, que é exatamente isso que a plataforma, o trabalho que vocês fazem, tenta solucionar, que é a interação, a construção do pensamento conjunto, né? E ela dizia, um dos desafios é esse, não existe mais o trabalho do grupo, né? Porque existe uma padronização também conteudista, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito importante a reflexão, e acho que traz para nós uma possibilidade de utilização de uma maneira, como você disse, da pedagogia da incerteza e da construção do pensar, né? Eu vou abrir a palavra para umas duas intervenções, porque nós já estamos aí com o nosso tempo previsto, né, esgotado, mas eu acho importante que a plateia, se quiser se posicionar, vale, e depois nós vamos passar para as considerações finais, tá bem? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Pois não, pode vir. Acho que vai precisar usar o microfone para poder gravar.
Bom dia a todos. Meu nome é Valmira Daltro de Santana Souza, professora, ensino médio, Salvador, Bahia. Agradeço aos professores da mesa me lembrarem algumas coisas em relação ao trabalho de projeto, portfólio, etc. Bem lembrado essa forma de trabalhar. Porém, professor, o desafio é bem mais forte. Não sei os professores aqui, mas eu sou a professora que tenho, nesse momento, 40 horas, 20 disciplinas, 20 turmas, com 5 disciplinas, e louca para trabalhar dessa forma que vocês citaram aqui. Faço outras coisas, sim, cafés filosóficos, etc. Trabalho, sim, com consciência negra, trabalho, sim, a escrita, trabalho, sim, com formação de livros, né, contos negros e etc. E é uma luta, porque a escola pública, né, a escola pública, pelo menos a de Salvador, não tem tecnologias, não tem. Você fala, tem alguns computadores guardados, não tem internet, os meninos utilizam, às vezes, o celular para fazer várias atividades. A que eu mais uso está na sala de aula, o Google, né? Então, a gente vai indo da forma que a gente consegue. Improviso, né? É um sistemático improviso. Então, a pergunta, talvez, eu nem sei como é que vocês podem me ajudar, porque ajudar é ajudar na infra, né? Porque nós queremos fazer várias coisas. Acho que os professores aqui querem, sim, e fazem da forma que vão achando uma brecha e utilizando meios. Eu acho até que é muito além. É uma mudança na educação de forma diferente, os nossos gestores, os nossos políticos e etc. E é pedir muito, até. Então, é isso. Eu quero jogar até né, não é nem pergunta. Eu quero que vocês falem sobre isso, como é que um professor brasileiro faz com todas essas renovações. A antiga já estava difícil, agora com esse número de disciplinas, aí é criar vários meios que nós estamos aí jogar para os professores, que nós nem sabemos mais o que é que nós devemos fazer. Nessa informação, vocês falaram tanto de formação, essa formação não existe. Outra coisa, até para vocês, como é que a universidade faz essa ligação com as escolas públicas, que não existe? Eu vejo, estou desde ontem assistindo as intervenções e não existe essa ligação. A universidade quase não chega nas escolas. Faz um negocinho de um dia, sai, não tem isso. Não sei de onde é que está saindo essa conversa que as universidades estão chegando nas escolas públicas. Um projeto ou outro. É isso. Desculpa, já demorei muito. Mais alguém gostaria de falar? Pois não. E nós vamos encerrar na fala dele, tá bem? Eu vou pedir para fazer as considerações finais. Bom dia, meu nome é André, sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria parabenizar pelas duas falas, foram bem provocadoras, e eu estava com uma expectativa muito grande por essa fala, né, por essa mesa que trata da educação, né, dos direitos humanos e das tecnologias. Na minha concepção, não tem como a gente descolar, né, não tem como pensar na tecnologia, no desenvolvimento, no uso, enfim, nas implicações, contribuições e desafios que elas nos trazem sem pensar nos direitos humanos. Foi falado aqui sobre a inteligência artificial em vários momentos, né? Então, não tem como pensar nos chatbots, por exemplo, sem pensar nas pessoas que são chamadas de rotuladores, né? Aquelas pessoas que alimentam o ChatGPT, por exemplo, que ficam expostas várias
várias horas durante o dia, selecionando o que pode e o que não pode ser utilizado, por exemplo, expostas à violência, né? A gente teve o caso recentemente de estudantes, adolescentes que utilizaram também a inteligência artificial para manipular imagens, criar nudez de estudantes, né, em vários estados do país, enfim. E o professor Erastes comentou sobre a quinta etapa, né, do Plano Mundial de Educação em Direitos Humanos, que continua com a juventude, e o espaço de atuação que foi eleito é o espaço digital, né? Então, pensar nessa quinta etapa, e por isso acho importante a presença dessas pessoas, desse evento, para a gente pensar de que forma a gente pode contribuir com a educação em direitos humanos nesses espaços digitais, né? E aí a minha pergunta, então, é nesse sentido, assim, aproveitando a presença do professor, né? Quais ações têm sido pensadas em termos de políticas públicas para pensar o acesso a esses espaços como direito humano, né? E não só o acesso, mas também para qualificar o uso desses espaços, né? É um espaço que inicialmente foi criado para ser um espaço dialógico, a gente vê os discursos de ódio, a polarização. Então, como a gente pensar em ações para subverter essa ordem, né? Combater fake news, enfim, todas essas questões que a gente vivencia nos espaços digitais. Muito obrigado. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou passar para o professor Erasto, que eu combinei com ele aqui. Eu vou dar para ele responder as duas questões e, ao mesmo tempo, já fazer suas considerações finais. Bem, a primeira eu não considero que seja uma pergunta, uma questão importante, não é? Eu acho que a própria fala da professora já é uma intervenção, que eu acho que não cabe aqui uma resposta, cabe uma continuidade da reflexão que foi trazida pela professora. Nós temos o direito à educação no nosso país. Eu situei aqui, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, que demonstra o quanto que o nosso país foi atrasado na concepção de que a educação é um direito de cidadania, né? Nós lutamos por bandeiras que estão ultrapassadas em alguns países que tomaram os ventos liberais aí da Revolução Francesa há séculos, né? Infelizmente, essa é uma realidade com a qual a gente precisa lidar. A ampliação do direito à educação é uma luta, ela permanece sendo uma luta. E eu, assim como disse aqui na minha fala, que essa não é uma luta que se faz sozinho, a gente tem que ter a compreensão de que a gente ou está ligado aos coletivos de luta, ou essa luta já é perdida, né? Então, por exemplo, eu convido todos os professores sempre a estarem sindicalizados. É preciso que a gente esteja junto aos nossos sindicatos, trabalhando pelos direitos que são direitos dos professores, né? E talvez seja um pouco estranho, né, que uma representação do MEC, que é do governo, esteja aqui incentivando as pessoas a serem sindicalizadas. Ao contrário, não é? Essa luta é uma luta de todos e é uma luta também daqueles que estão no governo. Nós não temos a ingenuidade de acreditar que os problemas estão resolvidos, porque não há autoridade que tenha o condão de fazer isso. Eu insisto, né, no papel das universidades. A professora disse que a universidade não chega à escola pública, talvez não chegue com a rapidez, com a intensidade, com a presença que é preciso ter, mas é preciso a gente reconhecer que as universidades têm um trabalho absolutamente importante na formação, não só inicial, mas na formação continuada de trabalhadores em educação, e não só de professores, de trabalhadores e profissionais da educação, né? Técnicos, funcionários. Nós tivemos até recentemente funcionando um programa que concebe o funcionário de escola, aquele que é não docente, né, como um educador, o programa Pró-Funcionários, que os institutos federais executaram durante algum tempo. Esse programa foi paralisado, certamente ele será retomado, porque é importante que a gente compreenda que todos que fazem parte da comunidade educativa são educadores.
né, do porteiro da escola, que recebe as crianças e os adolescentes, ao gestor da escola, todos somos educadores. E é preciso que a gente tenha essa concepção e essa compreensão assegurada. Tá certo? Então, eu convido a professora a estar nos coletivos. Nós acabamos de ter a organização das conferências municipais de educação, chegou ao seu término. Vão se iniciar agora as conferências estaduais de educação e no mês de janeiro nós teremos a Conferência Nacional de Educação. Há um documento tese, um documento orientador que já está feito, está distribuído. Convido todos a tomar conhecimento desse documento, se apropriar dele, se inscrever nas conferências estaduais, quem sabe ser um delegado para participar em Brasília da Conferência Nacional em janeiro, porque está nas portas da nossa iniciativa a organização do próximo Plano Nacional de Educação. O plano em vigência termina no ano que vem. O governo tem a obrigação de apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de plano e é lá no Congresso que isso vai ser discutido e aprovado. Eu confesso que eu tenho um certo receio, né? Porque quando essas coisas chegam no Congresso, as disputas ideológicas, disputas de espaços, de concepções, são muito fortes, muito intensas, e a gente corre o risco de ter ações como tivemos no plano que está em vigor, que o plano foi impedido de usar a palavra gênero, né? Porque isso, talvez, quando se fala de identidade de gênero, isso provoca em algumas pessoas uma reação tão forte, ideológica, né? Que isso chegou ao limite, e em um município, a palavra gênero alimentício ter sido interditada. E isso não é uma piada, isso não é uma brincadeira. Tá certo? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Eu imagino que, com a composição atual do Congresso, com as lutas políticas que nós temos, esse acirramento será ainda mais forte. A professora falou do papel do professor e das dificuldades, né? Eu vou citar uma dificuldade, que é a violência. O professor, hoje, em muitas situações, está impedido de tratar de determinados temas por força de algumas famílias, especialmente com concepções religiosas conservadoras, impede que o professor use da sua autoridade, de sua liberdade de cátedra, garantida constitucionalmente, para que esses temas sejam nas escolas interditados. Nós, na nossa coordenação, estamos apoiando com orientação técnica e um pouco de recurso, ainda que pequeno, a Universidade Federal Fluminense, num Observatório Nacional de Pesquisa sobre a Violência contra Educadores e Educadoras. Isso já é um trabalho iniciado, o recurso que nós estamos aportando à universidade é um recurso para tentar consolidar esse observatório. Esperamos que exista uma pesquisa de âmbito nacional que demonstre e traga para nós as categorias de violência que são perpetradas contra os nossos trabalhadores em educação. E, ao final desse trabalho, isso vai ser público, é um banco de dados público. Ao final, o que a gente espera é que a universidade consiga nos ajudar a compreender o que é uma política pública de defesa e proteção dos educadores e educadoras. Então, amigo, ninguém está parado, tá? Todos nós estamos trabalhando muito, né, para recuperar o que foi destruído no nosso país nesses últimos anos. E a gente espera que todos, né, independente de suas concepções, possam ajudar, porque esse é um trabalho de construção da cidadania, de construção do nosso país, né? É esse o convite final que eu deixo aqui a vocês, e quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, né, ter participado desse evento, esperando que, na continuidade dele, vocês tenham todo sucesso. Eu vou passar a palavra para a professora Rosana e depois a gente vai encerrar, tá bem, o nosso encontro. Bem, não vou me estender muito, porque eu sei que já está na hora do almoço. Mas eu só gostaria de dizer que, realmente, nós vivemos num país com muitas desigualdades, né? E, como a gente falou há pouco também, o professor é desvalorizado. Acho que desde a época em que se dizia assim, não, você não trabalha, você é só professor. E
nós, nesse momento, realmente, eu acho que nos cabe lutar, né? E também eu acho que cabe ao MEC lançar algumas políticas, talvez novas políticas de mais acesso à tecnologia para as escolas. Porque tem muitas escolas que não têm computadores e tem muitas escolas que têm computadores, mas não têm acesso, não têm uma rede de velocidade suficiente para trabalhar. Então, tudo é luta, né? Estamos num país em que a gente precisa trabalhar, muitas vezes, por algumas coisas que, em princípio, deveriam ser tranquilas para a gente usar. E, bem, em relação à universidade, né, que eu acho que nós somos de universidade, nós trabalhamos por um encontro maior, né, e para que a universidade vá às escolas. Tanto que nós criamos um curso de pedagogia, e temos outros na universidade, para professores em serviço, né, uma formação inicial e continuada ao mesmo tempo, e todos os professores são de escolas, né, e nós temos contato também com as escolas. Mas a universidade, assim como vocês, na escola, também nós estamos com muitas atividades, né? Ela coloca, tem 40 horas, o professor da universidade também, ele não tem 40 horas no papel, mas ele trabalha 60 horas, né? Porque nós precisamos também dar conta de muitas atividades. Mas eu compreendo e concordo contigo, né, que os professores estão improvisando, né, da maneira que eles podem, e que uma educação de qualidade realmente seria muito beneficiada por mais recursos na escola, né? Não vejo nenhuma resistência mais dos professores em relação à formação, né? Há um tempo atrás, tinham professores que eles resistiam a uma formação que tivesse tecnologia. Acho que isso não existe mais. Os professores querem aprender, né, e nós precisamos oferecer oportunidades. Bem, então, eu agradeço também, né, ter participado dessa mesa, né, e desejo uma boa continuidade de evento para nós todos. Nós que agradecemos a participação do nosso palestrante, da nossa palestrante, agradecemos a participação de todos e todas e todos que estiveram aqui presentes, presencialmente e também online, e convidamos para a continuidade hoje à tarde. Vão ter a apresentação de trabalhos, mas teremos mais uma mesa dialógica que chama-se Educação em Contextos Híbridos, que acontecerá às 15h50, e uma palestra com o título Educação Inclusiva Equitativa, Pilares da Aprendizagem Mediada por Tecnologias Digitais, que acontecerá às 17 horas. Muito obrigada. Pois não? Eu não poderia, estou pedindo licença aqui à coordenadora da mesa, porque eu não poderia deixar faltar uma informação. A questão, professora, da tecnologia, eu quero dizer que é quase que uma obsessão do atual ministro Camilo Santana, né? Nós temos um programa já lançado com adesão de todos os estados e uma grande maioria de municípios sobre educação integral, programa de tempo integral e educação integral. Aliás, o nome do nosso seminário, né, carrega essa preocupação. E dentro dessa preocupação com a educação integral está a oferta de tecnologia, né, para as escolas, inclusive com banda larga para as escolas. Muito obrigado pela informação, obrigado, um bom almoço para todo mundo.